o senhor falou sobre a mente, né? O que seria também, então, a mente cativa a Cristo, a Deus? Também seria mais ou menos isso? A gente sabemos que o diabo trabalha na mente, então, por conta disso, sempre trazer a questão também de trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Sempre tá, então, é um local que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando, certo? Certo. Boa essa aí, Biga. Olha só. Paulo vai falar em Romanos que nós precisamos, né, não nos conformar com este mundo, né, não estar nessa forma do mundo, mas transformar, né? A gente tem que ser o autor dessa transformação, a gente tem que estar dirigindo esse processo. O tempo todo a gente tem que estar trabalhando, então. Então, o que ocorre? Vamos lá. Peraí, deixa eu religar aqui as conexões. Bom, não tem como você parar de pensar. O fluxo do pensamento ele é contínuo. O nosso pensamento é uma torneira que perdeu a válvula de fechar. Você está pensando o tempo todo. O tempo todo você está gerando pensamento. Se você está dormindo, o teu inconsciente está pensando. A mente não para. A mente nunca para. Certo? E aí, só que os pensamentos eles têm a capacidade de produzir sentimentos e desejos. E os desejos, os sentimentos que geram desejos, o próximo passo é ação. Então, o processo prático tudo começa num pensamento, que gera um desejo, um sentimento, que vai desembocar numa ação. Se você começa a pensar coisas ruins, negativas, né, coisas, né, não virtuosas, o desejo vai vir, certo? Uhum. E se você alimentar esse desejo, né, a ação vai ser o próximo passo. É aquele processo todo que Tiago vai falar. A gente vai, né, vai cometer, então, né, chegar nos finalmente do pecado. Uhum. Então, quando Paulo fala o seguinte, olha, transformai, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ele coloca sobre o indivíduo, sobre você, a obrigação de ser o agente condutor dessa transformação. Logicamente, auxiliado, apoiado, nutrido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, para essa transformação ocorrer, você precisa das ferramentas. E quais são as ferramentas? É a palavra de Deus. São os conceitos da palavra de Deus. São os conceitos da fé cristã. Quando o senhor fala isso, no caso, Paulo dá uma ordem para a gente, no caso. Para a gente. Transformai-vos. Transformai-vos. Você tem que, né? Você tem que gerir os teus pensamentos. Você tem que ser o gerente. E aí é onde a Bíblia vai falar sobre o domínio próprio. Certo? Porque o que acontece? Outro dia eu estava falando com uma paraquedista, né? Não sei se ela vai me ver, mas eu não vou citar o nome dela, eu só quero usar o exemplo dela, né? Com bastante ética para dar um exemplo. Né? Ela estava com medo de saltar. Eu dei um exemplo para ela que ela estava com medo de enfrentar uma situação. Essa situação não tinha nenhum perigo. O medo era na mente. Aí eu conversei com ela, você é paraquedista? Ela disse, eu sou. Veja só. Já te deu medo de saltar de paraquedas? Ela disse, bom, medo sempre dá. O que é que você faz? Eu sigo a instrução do instrutor, que diz o seguinte, confia no equipamento. Então, se você solta de paraquedas, né? Você vai ter que saltar, não tem jeito. Você pode saltar com medo, ou você pode saltar confiando no equipamento. A decisão é de quem? É sua. A decisão é sua. Se você saltar com medo, você vai saltar, fechar o olho, vai descer e não vai aproveitar a viagem. Você pode dizer agora, eu vou saltar, né, e não quero nem saber do meu medo, eu vou soltar e vou aproveitar a viagem. Você enfrenta o medo. Então, essa decisão de enfrentar o medo é uma decisão da pessoa. É uma decisão da pessoa. Logicamente que o ser humano ele tem um limite para enfrentar os seus medos. Ele tem um limite para enfrentar, né, os seus fantasmas internos. Só que, quando esse ser humano nasce de novo, que ele tem Deus no seu coração, esse limite é potencializado. Essa força é potencializada para ele enfrentar os medos, para ele enfrentar as amarguras, as dificuldades, né? Porque ele não está mais sozinho. Ok? Então, a vida ela é encarada com coragem. Nós dirigimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com coragem. Então, por isso que Paulo vai falar, olha só,
Ele vai falar lá em Filipenses, em tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum bem, se há alguma criatividade, se há algo grandioso, nisso pensai. Tome a decisão de pensar em coisas úteis, boas, santas, saudáveis. Porque essa decisão não vai acontecer. É você que tem que tomar a decisão de dirigir esses pensamentos. Entendeu? Dizer, não vou pensar nisso, vou pensar nisso aqui. Amém? Logicamente que o Espírito Santo, Deus vai te ajudar a administrar essa dinâmica aí. E nisso é consumindo a palavra, né? O material é a palavra. A gente precisa ter, a mente precisa ser trabalhada com base em algo. Exatamente. E esse algo é a palavra. Então, se alguém está sofrendo de rejeição paterna, meu pai não me ama, meu pai me abandonou, aí ele vai para a Bíblia, ele vai ver que ele é amado por Deus, que ele é querido por Deus. E aí esse camarada tem que pensar, cara, meu pai terreno me ama, mas meu Deus me ama, então não tem por que ficar triste. Então ele vai raciocinar, ele vai chegar à conclusão, seria bom que ele me amasse, mas se ele não me ama, meu pai me ama. E aquilo vai consolar, ele vai curar aquela carência através da verdade da palavra. Então a palavra, ela liberta, a palavra, ela afirma quando nós tomamos posse dela, né, em situações que nos afligem, etc, etc, etc.